Olá, gente, tudo bem? Bem-vindo ao podcast do site RD News. Sextou com muita informação e nós vamos ter um bate-papo bem gostoso, porque é tão bom quando a gente se depara com histórias de pessoas que trabalham, que se dedicam e aí chegam num patamar das suas vidas em que a gente só fica feliz de ver que ele conseguiu chegar lá. Mas o que você está falando, Grace? Eu estou falando do nosso jornalista Bruno Pinheiro, que está aqui comigo. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, sim. Que honra estar aqui. Cara, muito feliz por esse convite, pela oportunidade e por estar em casa, na verdade, né? Você começou sua carreira de jornalista em Rondonópolis. Rondonópolis. Na verdade, começou super cedo, viu, Grace? Porque eu comecei no rádio, na verdade. Comecei em lojas, anunciando na porta de loja. Eu tinha 15 anos. E aos 15 anos comecei em loja, com 16 eu fui emancipado e logo comecei no rádio. Eu comecei no rádio e do rádio acabei indo para o jornalismo, comecei um pouco no agro também e depois entrei em algumas emissoras, fiz SBT lá em Rondonópolis. Então eu tenho que a minha referência, a minha estrutura inicial, a semente foi lançada lá em Rondonópolis. E aí hoje você está na Jovem Pan, a gente vai mostrar até uma foto que eu achei linda dela. Hoje você está na Jovem Pan News e a gente está muito orgulhoso de você. Eu fiz muita rua com você aqui em Cuiabá. Sim, fizemos algumas coisas. Essa foto foi uma votação importante. Se eu não estou enganado, foi na reforma tributária. Era um momento muito importante, né? E o que é muito legal lá é que eu acompanho, que eu vejo a história sendo escrita diariamente. Cara. E é muito louco você ver isso de perto, né? Isso acontecer, a história sendo escrita, alguns nomes, e eu gosto de falar isso como é o ciclo da política, na verdade. Que na minha infância eu já vi alguns nomes lá e eles ainda estão lá. Né? Então, que estão lá há 20, 25 anos. Você olha assim e fala, nossa. Tem exemplo, o senador Renan Calheiros, né? Tem diversos nomes que estão lá há muito tempo, né? Que você acompanhava e eles ainda estão lá. Então, você vê essa discussão, você vê esse formato, como que acontece esse jogo, é muito interessante. Então, isso foi uma mudança radical, porque aqui no estado eu cobria só polícia, era só crime. Sim. Na verdade, um dos meus últimos crimes que eu acompanhei aqui foi do caso Isabelle, né, aquela adolescente de 15 anos que foi assassinada. Então, com toda essa repercussão, então essa mudança para chegar dentro do Congresso, para conquistar a confiança do político, inclusive, na informação, é um relacionamento, né? É uma construção quase que diária, na verdade. Então, aqui já é o resumo de uma cobertura que não se resume aqui. Ela começa num almoço, num lanche, num encontro, para ter a informação. A cobertura da política é algo que é muito remoto e que muda muito rápido também. Só para se ter uma ideia, às vezes eles entram no almoço com uma indecisão ou com uma resistência, 1 hora depois do almoço já tem um consenso formado totalmente diferente. Então aquela informação que você deu que tinha uma resistência já é outra depois do almoço. Então isso muda muito rápido. Então é quase que um jogo de futebol. Se você não acompanhar os lances daquela rodada, você não consegue contar ou resumir o que aconteceu naquele jogo. Tanto na Câmara quanto no Senado. De ambos os lados. Ô Bruno, eu percebo que você consegue se destacar lá na Jovem Pan, porque tem um ditado lá no Acre, que eu sou acreana, que é pau pra toda obra. Cara, quando teve o 8 de janeiro, que eu vi no Twitter, eu falei, o Bruno deve já estar sendo mobilizado para ir para lá. Porque a gente que é repórter, geralmente a gente se dedica 1000% à carreira, às vezes vida pessoal pouquíssima. Então assim, na hora que chamar você tem que ir, né? E eu vejo que isso te deu muito alcance, inclusive a gente vai mostrar aí o programa que você... É de fim de semana, né? Final de semana. Eu queria só voltar a essa história do 8 de janeiro, porque eu estava... Não, mas a gente vai conversar sobre ele. Tá bom, vamos lá. Deixa eu só... Esse é um jornal que tem na hora do almoço, tem à tarde, são 2 edições, no final de semana são 4 edições, contando o final de semana inteiro, na verdade. E é um jornal de 1h30, o outro tem 2h15. Ao vivo. Ao vivo, 1h30 e o outro tem 2h15. Informações que vão chegando. Existe um espelho, como chama no jornalismo, né? Que é a sequência, mas tem muita coisa que acontece naquela hora. Em São Paulo chove muito, então de repente começa a chover em São Paulo. É um desafio você conversar com quem é de São Paulo ali em tempo real, né? Alagamento, o que fazer, o que não fazer, chamar os comentaristas, porque é algo que é muito
muito forte, né? Nosso hoje é esse hard news com análise. Então, um exemplo recente, final de semana, estava ao vivo quando teve uma queda de um avião. E aí, a informação chega, né? E você está lá. Outra situação, eu estava em São Paulo, teve a queda do avião da Voipass, também, 64 óbitos. Estava em São Paulo, fui ao local do acidente, acompanhei também. Então, assim, são coisas que vão acontecendo e que você não espera. Eu costumo dizer que o dia não tem uma certa rotina. Eu acordo de manhã e falo, estou pronto para o que acontecer. Então, eu não tenho uma rotina. Agora, isso aqui é uma oportunidade, era um sonho, na verdade, né? Chegar em São Paulo, chegar na capital federal, ter esse espaço. Esse é gravado em São Paulo. Esse é ao vivo em São Paulo. Então, o estúdio fica lá, eu faço plantões em São Paulo final de semana, às vezes de 15 em 15 dias. Então, essa é a minha rotina. Agradecer, inclusive, a Jovem Pan, aos meus superiores, por me autorizar a estar aqui hoje e também por essa oportunidade que eu acho que é algo incrível. É importante ainda dizer que, além desse ao vivo no vídeo, em toda a rede de rádio também Jovem Pan, que entra aqui em Cuiabá, entra em todas as cidades. É simultâneo. Caraca. Então eu fico chamando ali o intervalo do rádio, volto para a informação, então eu fico recebendo ali, indo e voltando do intervalo da rede de rádio, para a gente tocar simultâneo o jornal. E aí você vai ver quando ele apresentava o MT Acontece, aí mostra aí ela pra gente. Que é isso que a gente fala, olha aí, que ano que é isso aí? Né? O tempo é bom demais. Em 2020 isso. Acho que 2020. Já na pandemia não, cara. Era na pandemia, Era. Começava às 5 horas. E o Igor, o querido Igor Tax, desculpa, ele é um querido, né? Ele Igor Tax. Sempre foi um parceiro. É um visionário. Ele que me encontrou lá em Rondonópolis, me deu oportunidades lá em Rondonópolis, lá em Sorriso, aqui em Cuiabá. Tive a oportunidade de substituí-lo em alguns momentos, de apresentar o MT Acontece, que era ao vivo para todo o estado. A gente fez história, diversas situações, porque 5 da tarde é a hora que acontece muita coisa, né? Sim. Rouba banco em Nova Monte Verde, Nova Bandeirantes. Nova Bandeirantes. Nova Bandeirantes. Assis era o comandante da Polícia Militar. Ligamos ao vivo, conversamos, homens do BOPE a caminho do aeroporto. Então, a gente conseguia levar essa informação em tempo real. E aqui foi uma escola, literalmente. E aí um dia, acabou esse jornal, o Igor me chamou e falou o seguinte, eu quero que você vá para cobrir sua política na capital federal. Então não tinha muita escolha, foi um convite, mas meio que já uma ordem quase assim. Vai lá. Eu falei, não tenho nada que possa ter uma resistência, aceito esse desafio. E fui, e aí com 8 meses lá, a Jovem Pan me fez o convite e acabei aceitando. E aí tem uma turma boa, é bom a gente ressaltar esse MT Acontece, tem uma turma boa, tem o Bruno, tem o Arthur Garcia, o Kaique Alves também, que está no SBT, Arthur está no SBT também hoje. O Ricardo, né? Isso. Era um time muito bom, equipe viu? de cinegrafistas. E o Júlio Cruz, Júlio Cruz é o cinegrafista que sempre me acompanhou, fizemos várias reportagens juntos, vários momentos que tivemos juntos, então é importante reconhecer, né, Gleice? A gente tá no vídeo aqui, tem um casamento, uma galera viu, aqui atrás, né, que faz acontecer. Então, se o cinegrafista não tiver essa conexão com o repórter, que só um olhar, ele já sabe o que você quer, uma imagem, algo assim, então realmente. E quando a gente separa deles, a gente fica, corta o coração. E hoje tem uma curiosidade, porque lá a gente já tem um novo formato, não só a Jovem Pan, como a Globo News, a CNN, a Record News, a gente raramente usa um cinegrafista. É mais com o celular, são os vídeo repórter, são espalhados para todos os lados. Eu fiz a cobertura do Rio Grande do Sul com o celular. Não tinha cinegrafista? Eu não tinha cinegrafista. Mostra lá. Eu andei, essas são imagens minhas. Com o celular você fez? Com o celular. E aí entradas ao vivo, aí você mandava de barco, de helicóptero, isso tudo ao vivo. Aí você posicionava o celular? Posicionava o celular, imagens minhas de apoio, né, para fazer esse ilustra aí, e é isso. E o texto de cabeça? O texto de cabeça ao vivo, né? Depois você fecha, mas na grande maioria da nossa cobertura é ao vivo, né? Agora a gente vai falar do 8 de janeiro. Cara, que loucura, onde você estava naquele dia? Eu estava no shopping, eu fui comprar uma lancheira. Porque é o seguinte, eu saio de casa com roupa de academia, de corrida. Então eu saio de casa cedo, só volto à noite. Sim. Né? E aí eu fui comprar uma lancheira para levar o almoço, enfim. E aí de repente eu olhei no celular, tinha uma chamada de emergência de escala, todo mundo de plantão. E eu saio do shopping, só passo em casa, colocar uma roupa e sigo direto. E não consigo chegar tão perto do Congresso porque as vias já estavam interditadas.
E lá como eu disse, a cobertura nossa é ao vivo no vídeo e também no rádio, do Uber, né, do carro, eu comecei a fazer ligação já ao vivo e comecei a contar o que eu estava vendo, já a narração de momento, helicóptero voando, enfim. Quando eu consigo chegar na Rua do Congresso, muita fumaça, comecei a ver que os vidros estavam já no chão, tinham quebrado, e consegui ver que as viaturas da polícia do Congresso estavam dentro da água, do espelho da água, porque empurraram as viaturas dentro do espelho da água e conseguia chegar até na rampa do Palácio do Planalto. Então lá na rampa eu consegui ver o helicóptero rasante, assim, atirando, né, aquelas de borracha para conseguir ter uma contenção daquela situação, mas eu vi que só ia aumentando, sabe? Eu me lembro que tinha uma senhora que estava entregando óculos de água, para evitar fumaça no olho. Tinha alguns acessórios que eram oferecidos para quem ia entrar no Palácio do Planalto. Eles se prepararam para isso aí. Então tinha essa distribuição de máscara para não inalar essa fumaça. Então eu cheguei a receber para conseguir ficar lá, mas não tinha microfone, a ordem era não ter a nossa canopla, não se passar como jornalista, né? Mas ao mesmo tempo fazer o registro. Eu me lembro, e aí que fique claro que não é um tom de intolerância religiosa, só para entender, eu na frente do Planalto, uma cena que me chamou muito a atenção. Tinha um grupo de 8 senhoras, na verdade, na frente de escudos da polícia, do exército. Essas senhoras, elas oravam em línguas estranhas e fumavam um cigarro ao mesmo tempo. Era na frente do Palácio do Planalto, na frente do escudo da polícia do Exército. Então, assim, era um pouco confuso. Era meio com invasão, meio que com algo religioso. Ritual? Era na frente. Então, essa cena na minha cabeça é muito, né? Eu que sou evangélico, que é isso? eu não entendi muito, assim, o que tava rolando, assim, porque era... E o negócio pegando lá dentro, o povo derrubando tudo. Se olhava para a parte do STF, as cadeiras estavam lá fora também. E aí, de repente, começou a ficar escuro, foi escurecendo e você viu que começaram a ligar as luzes do Planalto. Então, ou seja, eles começaram a ocupar os espaços do Palácio do Planalto, né? Então, começou a encher, você olhava, não tinha uma perspectiva, assim, que naquele dia ainda a gente ia ter uma imagem, liberou, né? Já foi evacuado o espaço. Teve uma cena também que numa rampa já do Congresso ali, esse blindado da Polícia Militar, ele foi empurrado de ré, assim, juntou uma galera, conseguiu empurrar esse blindado que não avançou, né? Então, assim, era uma força, era uma multidão. Só que eu comecei essa cobertura não no 8 de janeiro, eu comecei antes, no 15 de novembro, lá no acampamento, que eu precisei sair escoltado pela Polícia Militar. Isso foi manchete na Folha de São Paulo, no Estadão, enfim, que repórter da Jovem Pan foi expulso de dentro do acampamento. E nesse momento da cobertura, você chegou a ligar para o ex-presidente Bolsonaro para pedir um posicionamento? Não falei, ele estava nos Estados Unidos, né? Tá. Então, após ali a gente conversou, e aí foi até quando ele me confirmou que iria retornar, que estava voltando. Agora, aqui se me cabe um comentário. Eu acho que teve um erro por parte do ex-presidente, o ponto de quando ele não fala nada. Ele não se comunica, né? Quando ele somente viaja e as pessoas ficam esperando uma resposta, né? Porque durante os 4 anos de governo de Bolsonaro, ele dava a sua palavra de que não iria abandonar o seu povo, né? Os seus eleitores, os seus simpatizantes ali. Mas ele viaja sem dar uma ordem para as pessoas desocuparem as rodovias, para as pessoas voltarem para suas casas ou esperarem por mais 4 anos para ter uma nova eleição. Então, o silêncio naquele momento também era uma resposta. Me lembro que quando eu vi um vídeo do Bolsonaro, ele dizendo para as pessoas liberarem, inclusive as rodovias aqui de Mato Grosso, da região norte, eu ouvia das pessoas, não, existe uma carta na manga, é para a gente interpretar da outra forma, é para não liberar. Existe uma mensagem entre linhas aí. E não tinha isso, né? Então, assim, faltou um posicionamento firme do ex-presidente. Olha, voltem para suas casas. Então, quando ele viaja, as pessoas... né? E fazer uma comparação simples, se a gente está aqui numa entrevista e me fala que vai ter um rodízio de churrasco aqui agora, e eu espero 1 dia, 4 dias, o rodízio não vem, e chega alguém e fala, vamos arrebentar isso aqui tudo porque o churrasco não vai vir, o cara topa qualquer coisa, ele já está irritado com aquilo lá. Então imagina quantos dias esses acampamentos não estavam funcionando na frente do exército, querendo uma resposta. O líder, que era o ex-presidente, foi embora. Alguém chegou lá nesse acampamento e falou, vamos invadir tudo e vai ter uma resposta aí.
Quando a gente fizer, né? vai chegar a resposta. Errado de toda forma, errado. Acho que ambos estão errados. Então, na minha visão, faltou uma liderança por parte do ex-presidente. Olha, voltem para suas casas, não vai acontecer nada. Então, essa ausência dele acabou que as pessoas, né, se falam até hoje sobre alguns infiltrados ou não, independente se infiltrados ou não, teve a invasão, né? E Bruno, mostra aí ele com o Bolsonaro. Agora a PGR, você me corrige se eu estiver errado, né? Isso. A PGR Ofereceu a denúncia, né? Ofereceu a denúncia contra o Bolsonaro de que o Bolsonaro está envolvido. Mauro Cid aí que está... O ex-ajudante de ordens, né? Um nome de confiança. Você chegou a ver o Mauro Cid lá? Presidente, sim, acompanhei muito, porque eu cheguei lá em 2021, né? Então cobri o final do governo de Bolsonaro. O que você acha do Mauro Cid, assim? Esse cargo do Mauro Cid, esse cargo de ajudante de ordem, ele foi... Existe esse cargo antes do Mauro Cid e depois do Mauro Cid, porque ele foi ressignificado, porque a importância do Mauro Cid era em tudo. Era ele que fazia as lives ali do Bolsonaro, aqueles vídeos no cercadinho ali, era ele que filmava, ele que conversava, ele que recebia. Tinha gente que achava melhor falar com o Cid do que com o ex-presidente, ou que com algum ministro, porque o Cid que resolvia o negócio. Então ele não era só um ajudante de ordens ali, né? E é importante dizer que é uma escolha do presidente, pessoal, o ajudante de ordem. Mas, na verdade, ele foi escolhido. O Cid é filho de um militar que é amigo de Bolsonaro. O Bolsonaro sempre chegou a falar que tinha o Cid como seu filho, né? Então, tinha esse relacionamento aí. E aí ele aceita a ir para acompanhar o ex-presidente, para viajar, para se ter uma ideia. Ele que levava as águas do presidente para tomar em viagens, porque o presidente sempre tomava água só do Alvorada, né? Ele levava água para tomar em agendas... tanto em outros estados, ou agendas internacionais, enfim. Então, o Cid que cuidava de tudo. Então, era alguém muito próximo de Bolsonaro, de fato. E assim, olhando naquele momento, e agora, não tinha nenhuma suspeita, né? E agora, essa revelação causa uma intriga na família, né? Sobre essa revelação dizendo que a esposa de Bolsonaro incitou que ele continuasse, ou que ele tentasse um golpe de Estado. Então, assim, são revelações que nomes da oposição ainda esperam que os vídeos sejam divulgados. Exemplo, como quando foi no caso do Lula, esquema da Lava Jato, né? Lembra que os vídeos do Lula, né? Ele revelando as conversas do Lula com o Sérgio Moro, enfim, o que os aliados do governo esperam é isso, que essas imagens sejam divulgadas. Eu conversava ontem com o nome do Supremo Tribunal Federal, que me garantiu que existe ali uma orientação do gabinete do ministro de não divulgar esse vídeo, porque tem lá juiz auxiliar, tem ali os assessores, então não querem expor essa imagem, né? Que não é só o Cid que está no vídeo, então tem outras pessoas naquela audiência quando ele faz esse acordo. Então, assim, até então, o Cid, antes do esquema de relógio, cartão de vacinação e tal, era um assessor como outro. Mas aí vem tudo isso, a gente vê que o Cid estava envolvido. Era um homem que conhecia as entranhas, justamente, do Palácio do Planalto. Ô Bruno, para a gente encerrar, eu queria falar um pouquinho do Lula. A comunicação do Lula, a gente já até trouxe aqui um vereador do PT que ele mesmo reconheceu o PT, ele está perdendo muito em não saber trabalhar as redes sociais como o antecessor Bolsonaro. Estamos numa comunicação totalmente digital, né? Se você está assistindo hoje é pelo celular. Raramente você está numa TV assistindo. Provavelmente o cara tá fazendo alguma coisa e assistindo a gente. O governo está na comunicação analógica ainda, né? Quando o Lula encerrou o seu mandato, o seu último, o segundo, estávamos no início do Orkut. Há quanto tempo você não usa mais Orkut? Há muito tempo. Nossa, acabou. Então imagina só, um presidente que não tem celular, um presidente da República que não usa celular. Se eu, como um ministro do governo, quero falar um assunto específico da República, eu tenho que falar com a esposa dele para ela repassar o celular ou para alguém levar a informação. Então, são coisas que você vê que faz diferença. Então, a gente está numa comunicação totalmente digital, uma linguagem jovem, né? As coisas acontecem rápido demais, não dá para falar qualquer coisa, né? Qualquer discurso que vai ficar escondido e aí depois reclama porque o dólar se movimentou ou que há uma especulação do mercado, mas não é, porque um discurso inseguro gera uma insegurança no mercado. Não tem como. E antigamente não, você falava
esquecia, ninguém via, não tinha acesso, ou você ouvia naquele momento ou não ouvia. Então hoje há uma comunicação diferente, há uma tendência diferente. O Lula tá meio perdidão, não? Às vezes eu tenho impressão. Ele não é mais aquele Lula que fazia o churrasquinho, né? Tomava uma cervejinha com os amigos lá do Congresso, fazia um futebol. Tem muita reclamação de que o Lula está isolado nesse governo dele, né? Então há esse entendimento entre os governistas. Há uma reclamação de governistas. Conversava com o senador Humberto Costa, que é da base do governo, e ele me falava que ele não está conseguindo ser recebido nos ministérios. Ora, se os governistas não estão conseguindo ser recebidos nos ministérios, imagina a oposição. E você, por exemplo, para cobrir o governo Lula, né? Só para a gente encerrar. Como que faz? Porque na época do ex-presidente Bolsonaro, você ligava, pegava uma mensagem ali. Como ele é muito institucionalzão, você tem o quê? Tem que mandar um e-mail? Então, o que acontece? A empresa, a Jovem Pan e qualquer outra emissora, se você tem um contato de cobrir mais uma fonte, um senador, um deputado, você cobre mais aquilo ali. Então, outro repórter que tem mais afinidade lá, que tem esse acesso, ele cobre aquele setor. Então, hoje eu cubro exatamente o Congresso e operações da Polícia Federal. Então, é onde eu tenho contatos, consigo essa articulação. Então, e ainda assim, lá por parte do Palácio do Planalto, a comunicação é direta lá. Então, tem algumas limitações, de fato, e não é algo exclusivo nosso. É para todas as emissoras, né? Tem uma certa orientação de ser diferente de Bolsonaro, que falava todos os dias. E há quem diga que esse foi o erro do Bolsonaro, né? De todos os dias falar, todo dia ser cobrado pela imprensa. E ele falava com a imprensa em ambiente que estava com qualquer veículo. Não era um ambiente controlado. Então isso gerava algumas perguntas que irritava o ex-presidente e ele verbalizava. Então por que isso não acontece no atual governo? Porque ele sempre fala em ambiente controlado. Então, quando você fala em ambiente controlado, é uma certeza que não vai ter aquela... Não vai sair do roteiro. Você vai conseguir tocar o negócio de boa. Então, a diferença da comunicação é essa. Você falar em um ambiente controlado e você falar em um ambiente que você chega e não sabe de que forma que você vai ser interrogado ali. Olha, Bruno, queria te agradecer por a gente ficar o dia inteiro falando, né? Muito legal. O Brasil está vendo uma coisa... assim, interessante na política. Eu tenho uma curiosidade de ver como que os livros vão contar. Né? Porque existe uma história de quem viu, existe uma história de quem planta uma narrativa, qual é a verdade que vai ser contada. Acho que os professores de história e os alunos vão ter dificuldade para entender o cenário. E eu acho o máximo eu conhecer uma pessoa que está vivendo isso lá e eu aqui vivendo, todos os brasileiros estão vivendo essa história, né? Desde o 8 de janeiro, a eleição polarizada, a eleição municipal, Pablo Marçal, essa figura do Pablo Marçal, do Nunes, aqui também, Abílio e Botelho, a gente, jornalista... O Gustavo Lima disso. Agora, Gustavo o safadão. É muita safadeza, né? Então, assim, é um orgulho imenso, você sabe, eu torço muito por você, eu fico ali entre a Globo News e você, se não é você, eu fico na Globo News e a gente vai acompanhando seu trabalho. Obrigada, viu? Muito obrigado, estou feliz, que bom estar com você, por me abrir essa porta para a gente conversar. Acho que muito mais importante do que a gente ganhar novos espaços é reconhecer os amigos antigos, é fortalecer as nossas raízes. Então, sou muito grato ao Estado de Mato Grosso. Quero reforçar novamente ao Igor Tax, que foi quem me deu essa oportunidade, quem me indicou para chegar na capital federal, aos meus amigos cinegrafistas e a você, Gleice. Muito obrigado, tá bom? Muita luz também, que os convidados possam render bons assuntos aqui, ter acompanhado algumas coisas. Então, muito obrigado à equipe do RD também. E contem comigo, estou à disposição. Obrigada, bom retorno e você tem muito fã aqui também. O telespectador deve sentir sua falta, né? Encontro com vários, assim, uma hora ou outra nas redes sociais. É legal ter esse carinho. Você é muito querido aqui pela população. E para você que ficou com a gente até agora, obrigado. Vou deixar aí o Instagram do Bruno, porque ele sempre está criando conteúdo lá do trabalho dele. Você vai poder viver essa história junto com ele. Pior, assim, às vezes até online, viu? Porque o Bruno está lá nas situações lá em Brasília e está postando. E aí já segue a gente, comenta aí o que você acha dessa questão aí do Bolsonaro. Você acha que o Bolsonaro vai conseguir candidatar para 2026? Que você gosta da comunicação do Lula? Deixa aí seu feedback pra gente, tá? E até o próximo episódio, até semana que vem. Tchau!